Senhor Deus, Jesus Mestre querido, aos mentores do movimento espírita do Brasil, das casas espíritas de Petrópolis, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, o nosso modelo aqui, para tentarmos aprender um pouco mais dessa obra tão importante e que os conteúdos que nós conseguirmos essa noite desenvolver, assimilar, possam facilitar os nossos processos reencarnatórios, diminuindo as nossas dores, nos ajudando, Senhor, para que possamos, de forma mais rápida, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Gratidão por tudo que nós temos recebido ao longo dessa existência e de tantas outras, e que essa paz e que esse amor que por ora sentimos possa permanecer nos nossos corações, na nossa casa, no nosso lar, durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor. Seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, a gente vai dar continuidade, lembra, ao capítulo de número 3, que é a casa mental, para a gente encerrar. E, em seguida, a gente vai tentar fazer, ainda que seja uma parte só do quarto, porque o quarto ele é grande também, e eu não sei se a gente vai dar conta de fazer tudo numa aula só, tá? Porque agora esses primeiros capítulos, eles são bem básicos, e, portanto, a gente precisa tentar fixar esses conhecimentos que esses capítulos passam, para que os seguintes a gente possa ir fazendo o link e ampliando aquilo que a gente vai aprendendo com essa obra de André Luiz. Então, vamos lá. Bom, André Luiz continua fazendo questionamentos, o que é natural, né? Ele é um cientista nato, e ele coloca assim: o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Ele quer saber se o nosso cérebro, que a gente sabe que esse corpo físico, é uma cópia do perispírito. Será que o perispírito, ele podia também adoecer? Poderia sofrer malformações? Então, vamos lá. Sabia eu que a substância cinzenta são dos neurônios. Os neurônios, todos eles têm a coloração cinzenta, para quem nunca viu um encéfalo na mão, né? Também tem a impressão que muita gente aqui jamais ia querer ver cadáver, né? Mas é só para vocês entenderem. Sabia eu que a substância cinzenta, no mundo carnal, podia ser acometida pelos tumores, pelos amolecimentos, pela hemorragia, mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Então, ele está curioso, né? Será que poderia também, né? Calderado registrou minhas indagações e esclareceu: não discutiremos aqui a moléstia física propriamente dita, claro, porque a moléstia física, o físico já foi, né? Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isto é caso pacífico. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indaga se a mente desencarnada pode adoecer, né? Porque no caso seria se a mente de um desencarnado pode adoecer, porque a gente sabe que todas as doenças, elas estão em nós. É fruto das nossas interpretações, da nossa consciência dilatada ou fechada. É fruto do nosso comportamento, das nossas decisões. Então, ele está seguindo esse raciocínio. Deixa eu ver aqui. Que pergunta: cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitui morbo terrível? Supões, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Então, ele mostra que lá a gente não só aqui, a gente vai adoecer em função do nosso psiquismo desequilibrado, e esse psiquismo vai se expressar de forma, no corpo físico, em forma de doença, como lá, se o nosso psiquismo continuar enfermo, por todas essas
emoções que ele colocou, a tristeza, a raiva, a maldade, e vai por aí afora, é claro que se a gente continua nutrindo todas essas emoções, que são emoções contraditórias ou na contramão das leis de Deus, é claro que essa moléstia ela também vai aparecer em forma de deformidade no corpo perispiritual. Então, é claro que a gente não só pode desencarnar com o corpo perispiritual marcado pelas chagas e doenças, como foi o próprio caso do André Luiz, lembra que ao desencarnar, ele se encontrava no umbral com a área toda do abdômen ainda adoentada, lembra? Que ele passou por ele foi para o hospital do Nosso Lar, lá ele recebeu passe magnético até ele se recuperar totalmente. Então, não só nós podemos desencarnar e levar essas doenças, como nós também podemos agravar processos na espiritualidade. Então, ele está mostrando para o André Luiz que as situações são bem mais complexas do que nós podemos imaginar. Então, vamos seguir aí as colocações do Calderaro, porque ele leva a gente a um processo de raciocínio para que a gente possa entender que é claro que sim. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, e, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, o capítulo das formas, para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para consciências culpadas, é a cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Isso a gente já sabia também, porque a gente sabe que o corpo espiritual ele é mais denso ou menos denso em função da grandeza e evolução moral. Quanto mais evoluído é um espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual, apresentando até algum tipo de luminosidade. Assim como aquele perispírito que é opaco, ele demonstra que o dono dele, né, ele é um espírito de pouca evolução. Então, ele está levando o André Luiz a uma série de perquisições. Por quê? O perispírito é um corpo muito plástico, ou seja, ele é muito suscetível de ser moldável pelos nossos pensamentos. Então, uma alma enfermiça, ao desencarnar, não só ela pode ir para lá com aquelas marcas perispirituais, como ela pode ser aumentada se a enfermidade que reside na alma não for curada. Então, o André Luiz está levando o Calderaro está levando o André Luiz a uma série de reflexões, da mesma forma que quando nós estamos no mundo espiritual, se o corpo é muito grosseiro, ele não vai me permitir o quê? Ir a esferas superiores, porque a densidade dele é tão grande que ele fica chumbado em determinadas zonas, em determinadas dimensões espirituais. Um exemplo, uma pessoa muito perversa, muito malvada, psicopata, né, um serial killer, vamos botar lá nos extremos. Ele vai ter o perispírito dele mais materializado, mais denso ou menos denso, menos materializado? Vamos lá, gente, responde aí. Mais materializado. Mais materializado, certo? Maria Lúcia está tentando falar, mas acho que o microfone ficou fechado. Ficou. Então, mais denso, não é isso? Se ele é mais materializado, o que vai acontecer? Ele vai ficar nas trevas e não vai conseguir, por exemplo, chegar jamais ele vai ter condições de chegar ao quê? Num umbral fino onde está a colônia espiritual, nosso lar, a não ser que ele sofra uma série de mudanças muito severas, muito sérias ao longo do período de estágio dele no mundo espiritual.
mas ele não vai. Por quê? Porque o perispírito, que é denso, essa densidade está ligada à evolução espiritual dele. Porque evolução espiritual, perispírito muito grosseiro, muito denso, pouco iluminado, pouca luminosidade, muito denso, não permite grandes voos. Ok? Pode falar, Eduardo. Eu gostaria de saber do pessoal se todo mundo está escutando você baixo. Meu som está baixo. Por mais que eu aumente o volume aqui do celular, está baixo. Não sei se para as outras pessoas também está a mesma coisa. Para mim Eduardo, sai. normal. Para mim está normal. Gente, tá Tá normal. normal também. Tá? normal. Eu ia botar Muita o gente, microfone. né? Que bom. Tá normal. Não, Ah, então é aqui Sai para mim, então. e entra Obrigado. de novo. Pode ser que, talvez, Eduardo, se você botar o fone de ouvido. Eu talvez botei o fone, mas aí é que baixou mais. Jesus. Eu vou sair e vou voltar. Aí entra de novo. Isso, então tá Ok, obrigado. Então, ele começa a levar o André Luiz a uma série de questões para que a gente possa, né, pensar, refletir sobre essa pergunta que o André Luiz fez para ele. Então, ele começa a dar uma série de exemplos para o André Luiz entender que é claro que a gente pode perder, pode ficar pior do que está. Por exemplo, a gente não sabe do fenômeno da zootropia, que o espírito perde a forma humana e passa a ter uma forma animalesca. Então, ele agravou os processos dele no mundo espiritual ou não? Agravou. Gravou. Né? Então, é isso que ele está levando o André Luiz a uma série de questionamentos para o André Luiz começar a pensar que a gente pode agravar. Não teremos as patologias que nós temos aqui, nessa nossa dimensão. Aqui é uma série de patologias que estão relacionadas ao corpo físico, mas teremos outros tipos de patologias, digamos assim, ou malformações, melhor dizendo, no perispírito, em função de nós ainda termos um comportamento na contramão das leis de Deus. Porque a doença reside na gente. A doença não é algo externo, a doença é algo interno. Ok? Foi para todos? Então, pularei esse slide. Espera aí que eu saí do meu slide aqui na busca. E aí, Calderaro, dando ainda a explicação do cérebro triuno, ele fala: ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Então, aí guarda uma porção de informação. Uma, que o cérebro é o instrumento. Ele não dá a faculdade, ele não dá a faculdade de pensar, ele não dá a faculdade de ter emoções, ele não dá a faculdade intelectual. Tudo isso é o quê? É um atributo do espírito. O cérebro é só um instrumento, assim como o violino é o instrumento para a pessoa que toca violino. Né? Então, ele está mostrando que o cérebro é apenas um instrumento, porque as faculdades estão no espírito. Uma outra informação que ele dá para a gente ali, de suma importância, ele fala: o cérebro é o instrumento que traduz a mente. Então, é no cérebro, né? O cérebro é onde a mente vai desaguar para chegar aqui nessa dimensão material. Ela vai fazer ponto de contato no cérebro. Tem que ser. Tem que ser. Não tem jeito, né, gente? Tem que ser. Então, o cérebro faz contato com a mente. A mente está no espírito imortal. A mente não é física para nós espíritas. Se vocês perguntarem para um cientista onde é que está a mente, vai falar assim: está aqui. Está no cérebro. Se você perguntar onde está a consciência, ele vai dizer: está aqui, está no cérebro. Mas para nós, consciência e mente estão fora do corpo físico. É extra corpo físico. Ok? Posso continuar? Uma outra informação que ele vai estar dando ali, que é na mente que é produzido os pensamentos. O espírito tem uma ideia, essa vontade vai se expressar através da mente, porque mente para nós faz parte de uma das dimensões espirituais que nós temos ao redor. Nós não temos o perispírito,
Perispírito é uma dimensão. A mente é outra dimensão que faz parte, mas não está no corpo físico. Está fora do corpo físico. É um campo que envolve todo o espírito. Ok? Sim ou não? Tá para todos? Então, é na mente que vão ser produzidos os pensamentos. Tudo aquilo que tiver dentro do espírito, que ele tiver vontade de se expressar, vai na direção da mente e a mente traduz isso em forma de pensamentos. E tudo isso é jogado para o perispírito e do perispírito para o corpo físico. Ok? Foi? Então, eu vou seguir. Eu estou acreditando que vocês estão montando isso dentro da cabeça de vocês. Tá? Eu não trouxe nenhum slide para colocar as dimensões espirituais que nos cercam, mas a gente tem o corpo, o campo mental, a gente tem o perispírito, depois, quando a gente está encarnado, a gente tem o duplo etérico, e, finalmente, a gente tem o corpo físico. São dimensões diferentes, não são? Então, só quero dizer para vocês e reforçar para vocês não esquecerem de que a mente não está no cérebro, mas ela faz contato, ela faz ligação com o cérebro para que o cérebro, como instrumento, possa traduzir ou passar aquilo que a mente mandar. Ok? Foi? Então, eu só botei ali nos slides embaixo para vocês não esquecerem, porque às vezes as pessoas confundem muito. Para a doutrina espírita, a mente não está no cérebro. O cérebro é só um instrumento de expressão da mente. Então, é claro que a mente está ligado ao cérebro, para que o cérebro possa traduzir aquilo que o espírito deseja, aquilo que o espírito, que somos nós, pensarmos e desejarmos. Ok? Então, vamos lá. E aí, Calderaro vai dar mais um passo à frente. Examinamos aqui 2 enfermos, que eles estão olhando o caso de obsessão. Lembra? De um espírito que está num hospital e do obsessor dele que está ali grudado ao lado dele. Vocês lembram disso? Então, vamos lá. Ele vai dar umas explicações. Examinemos aqui 2 enfermos. Quais são os 2 enfermos? Um está encarnado e o outro está desencarnado. Um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado. Claro, gente. Se ambos não trouxessem o cérebro intoxicado, faria sintonia para a obsessão? De jeito nenhum, exatamente, gente. Quem respondeu não, é isso aí. Para ter obsessão, tem que ter afinidade moral. Então, ambos traziam um cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores. Eu vou passar o mouse aqui, ó. Lembra que a parte do cérebro frontal estão as concepções, o quê? Superiores, lembram? O superconsciente, o futuro, a área espiritualizada. Então, eles rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, entregando-se ao relaxamento da vontade. A vontade está aqui, ó, no presente. Lembra? No segundo andar. Relaxamento da vontade. Deixaram-se de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio e da vontade, né? Perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos. Foram direto para quê? Para o primeiro andar, aonde estão os impulsos inferiores, os instintos, aonde deságua ali todas as coisas que representam as nossas sombras e que precisam ser tratadas. Então, eles estão exatamente no porão da existência, onde se arquivam todas as experiências de animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança, ambos, né? Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Ok? Mais uma informação ele passou ali para a gente.
Aliás, ele passou várias informações ali. Uma delas, que cada andar desse também tem sua vibração própria. Tudo aquilo que está em nós, que é muito inferior, vai desaguar o quê? Aqui atrás, no cérebro reptiliano, nos instintos, no primeiro andar, no porão. Aquilo que está em elaboração vai ficar no cérebro presente. E aquilo que significa as nossas aspirações superiores, os nossos ideais, as nossas metas de evolução, vai estar aonde? Na parte frontal. Então, tem vibrações diferentes esses 3 andares? Tem que ter. Tem que ter. Porque cada um deles vão fazer conexão com a mente com situações nossas diferentes. Uma está relacionada às sombras do passado que precisamos equacionar, vai desaguar aqui. E se daqui ela não for levada para o presente, para ser articulada, trabalhada com as informações que nós já trazemos superior e que estamos adquirindo na doutrina dos espíritos, elas vão continuar aqui atrás, prevalecendo, não vão ser trabalhadas aqui e não vão para lugar nenhum. Entenderam? Vou explicar de novo. Eu tenho uma sombra. Eu trago um comportamento vicioso de outras vidas. Está desaguando aqui, no porão da minha existência. Pode falar, Márcia, antes de eu explicar. Pode falar. Então, assim, a gente, na nossa caminhada, a gente, em cada momento, a gente está num andar diferente. Em alguns momentos, a gente está no porão usando mais os instintos, em outros está mais em conexão com o nosso dia a dia, e nos momentos que a gente para refletir, para fazer prece, a gente está em conexão com o terceiro andar. Sim. Sim, se a gente tivesse dinamismo, né? Você está falando numa situação comum de liberdade e consciência. Mas nem todo mundo transita pelos 3 andares. Porque muita gente cuida da sua vida espiritual. Não. Nem todos. Então, nem todos estão buscando ideais superiores de vida. Nem todos. Então, a gente só não pode dizer que é sempre assim. Não é sempre assim. O ideal seria que tivesse um livre acesso nos 3 andares. Isso seria ótimo. Porque, por exemplo, agora, qual é o andar que a gente mais está trabalhando? O segundo. Segundo ou terceiro? Terceiro na espiritualidade. A gente não está aqui tentando adquirir conhecimentos para espiritualizar-se. Tudo bem que a gente pode estar no terceiro, porque eu estou aqui, estou no presente, estou participando, mas eu estou tentando o quê? Me espiritualizar com as informações. Está tentando chegar nele. Está tentando, eu estou tentando chegar. Então, eu estou alimentando que parte mais do meu cérebro triuno mais aqui nesse momento? Qual esses alimentos que eu vim aqui buscar alimenta mais que andar? Com certeza é o terceiro andar, que é o frontal. Mas daqui a pouco a gente está indo para a nossa vida de relação, do dia a dia, não é assim? E aí o certo é a gente fazer um livre fluxo. Um livre fluxo. Vamos supor que eu estou aqui alimentando o meu terceiro andar. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco já vai ser mais noitinha e eu sigo aquilo que o Santo Agostinho fazia quando estava vivo. O que ele fazia no final do dia? Uma avaliação do dia dele, né? Assim? É. Quando eu for para essa avaliação, eu vou estar legal lá no meu segundo andar, mas não basta só eu fazer uma avaliação. Eu tenho que ver o que eu posso mudar, que não era isso que ele fazia também? Ele avaliava e via o que ele precisava mudar naquele dia, não era assim? Ou eu estou falando alguma coisa fora? É Sim. isso aí. Não, é isso mesmo. Então, eu vou estar fazendo o quê? Um fluxo do meu dia, né? O meu dia todo, eu vou estar olhando, então, muitas coisas eu vou olhar e falar assim, eu tenho esse defeito tal. Quando eu falar do defeito tal, eu estou acessando o porão também, não estou? Porque eu estou vendo meus defeitos, os defeitos estão arquivados aonde? No porão, infelizmente, né? E como a gente tem porão, né?
Às vezes eu fico pensando, meu porão tem hora que parece maior do que a casa, mas vamos lá, né? Aí a gente acessa o porão. Alçapão. Hein? Miriam, o que é? Oi, e o porão tem alçapão ainda. Nem me fale, nem me fale, nem me fale. E aí eu tô lá fazendo o que Santo Agostinho me ensinou. Aí o que eu estou fazendo? Estou fazendo aquela avaliação, vou dar de cara com as minhas sombras que estão no porão, mas eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar tudo que eu já conheço da doutrina espírita e que eu também hoje eu reforcei os meus ensinamentos, eu vou começar a usar. Isso aqui, ó, isso aqui já dá para eu mudar. Esse outro aqui está um pouco mais complexo, porque tem mais raízes, eu estou com um pouco mais de dificuldade, mas tem isso aqui que eu já posso botar na minha lista para começar amanhã, porque vai ser mais fácil equacionar, né? E o outro eu vou deixar ali, não vou esquecer dele, vou trabalhar, mas eu sei que ele vai demorar mais tempo para ser elaborado, né? Assim, aí eu estou com livre fluxo o quê? Nos 3 andares, não estou? Agora, se eu aprendi tudo isso, que coisa bonita, legal. Logo mais eu vou deitar, vou dormir, não quero nem saber de mais nada. Vou voltar para a minha vida. Eu posso correr risco de ficar parado mais num andar do que no outro, né? Ou usar pouco andar, o terceiro andar, também. Ou ficar parada entre o segundo e o terceiro e não dar grandes voos, entre o primeiro e o segundo, e não dar voos no terceiro. Posso ou não posso? Sim ou não, gente? Sim. Né? Então, assim, o normal seria a gente fazer esse fluxo, mas nem sempre a gente faz esse fluxo, ok? Foi? Então, acho que eu já me perdi um pouquinho ali, mas eu acho que eu expliquei isso aqui para vocês, ficou? Então, a gente vê que o certo seria a gente ter, né, um fluxo entre esses 3 andares. E eu pergunto, nesse caso de obsessão, eles estão tendo fluxo aos 3 andares? Não. Não, Não. Não. Qual andar que eles estão paralisados? o primeiro. No primeiro. No primeiro. Agora, se, por exemplo, o que foi o homicida, se ele tivesse se espiritualizado, se auto-perdoado, tentado fazer alguma coisa durante a vida dele, se arrependesse verdadeiramente, se tivesse se dedicado a uma obra de caridade, a fazer um trabalho interno, ele sofreria essa obsessão? Não. Chegaria a esse ponto aí que chegou? Não, esse Ele poderia, ponto não. a esse ponto não, ele poderia sofrer a influência, porque ele tem culpa no Isso. cartório, ele infringiu a lei. Mas chegar ao ponto de perder a vontade, porque Não. é o caso dele. Eles estão paralisados ali. Né? Isso aqui é só um outro gráfico para mostrar a mesma coisa, que eles despencaram das noções superiores, fizeram um relaxamento da vontade, caíram aonde? No porão existencial. Isso aí? Deixa eu ver se eu coloquei só uma coisinha aqui, só para relembrar. Ó, vamos relembrar os graus de obsessão. A obsessão simples é só uma influência, a gente sabe que está acompanhado, mas pode não dar alimento a isso, certo? Quando a obsessão deixa de ser simples e ganha um enraizamento maior, a perda do raciocínio. Então você passa a aceitar coisas que não são lógicas, que é a fascinação. Na subjugação, há uma perda da vontade. Certo? Lembraram isso aqui? Posso tirar agora e voltar os slides passados? Olha só. Opa, que eu que saí do coisa aqui, que eu fui olhar ali. Vou voltar aqui, ó. Segundo Calderaro, rolaram do terceiro andar, que é a casa das noções superiores, entregando-se ao relaxamento da vontade. Então, a vontade ficou o quê? Enfraquecida. E caíram desdarte na esfera dos impulsos instintivos. Qual tipo de obsessão que vocês diriam que eles têm? Uma simples influência, uma fascinação ou uma subjugação? Quer que eu volte lá ao quadrinho? Acho que era subjugação. 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 Que triste, não é?
Ok? Para vocês? É só para voltar. Vou voltar de novo, ó, o slide. Ó, colocações de Allan Kardec no Livro dos Médicos. Obsessão simples, é só uma influência. A fascinação, a perda da lógica, do raciocínio. Na subjugação, há uma perda da vontade. E aí vou voltar de novo, ó. Entregando-se ao relaxamento da vontade. Porque o segundo andar está relacionado exatamente a isso. Ao esforço e à vontade. Essa obsessão é grave? Muito. No início, era só uma influência. Lembra lá quando ele relatando? Mas depois foi enraizando, ele foi ficando entristecido, cada vez mais fechado sobre si mesmo, até adoecer e enfermar gravemente. E aí eles dizem ali que a ligação é tão grande que não dá para ver quase diferença entre um cérebro e o outro. Essa obsessão é muito grave. E aí eu digo, eles estão presos no primeiro andar, no porão. Quem é que pode tirar eles do porão da existência deles? Quem é que pode? Eles Ele mesmos. mesmo, né? Ele mesmo. Né? Quem está ao redor pode ajudar, mas pode solucionar? Não. Não mesmo. Porque se nós pudéssemos retirar a obsessão de alguém, eliminar, equacionar, nós infringiríamos uma lei de Deus que chama-se Lei de Liberdade, especificamente o livre-arbítrio, sem contar que infringiríamos também a Lei de Trabalho, que diz a cada um segundo suas obras. Sem contar que infringiríamos outra lei moral, sabe qual é? A Lei do Progresso, que diz que cada um está aqui ou ali segundo os seus trabalhos, o seu esforço pessoal, os seus méritos, que são conquistados pelos seus trabalhos. Então, de cara, nós íamos infringir 3 leis de Deus. Foi? Alguém discorda? Agora eu vou fazer uma pergunta filosófica maldosa para vocês. Nós podemos infringir as leis de Deus? Não vou deixar vocês responderem, mas vocês respondam só aí na consciência de vocês, tá bom? Mas eu não quero ouvir verbalmente. Mas eu vou responder a vocês. Impossível. Nós podemos nos afastar da lei, mas não infringi-la. Sabe por quê? Se nós conseguíssemos burlar as leis de Deus, Deus não seria, só para começar, onipotente, nem onisciente. Porque eu saberia passar a perna dele. Eu saberia fazer algo que ele não saberia, que era burlar a lei dele. É só para vocês pararem para pensar. Nós podemos nos afastar, tanto que no livro A Gênese, de Allan Kardec, o que ele fala sobre o mal? O mal é a ausência do quê? Do bem. Está ausente, está afastado. Mas nós não podemos burlar as leis de Deus. Nós podemos nos afastar. Porque senão a gente podia dizer assim, ó, para Deus: olha, Senhor, eu não desejo evoluir, não. Eu desejo fazer só o que eu quero. E aí, pronto, eu ia fazer só o que eu quero. Porque eu posso burlar, eu posso infringir as leis de Deus, então eu posso fazer o que eu quero. Mas eu posso fazer o que eu quero? Um dia eu vou ter que retornar ao caminho do bem? Sim ou não? Com certeza. Com Sim. certeza. Porque se eu pudesse burlar as leis de Deus, o mal prevalecia. Haveria 2 forças no universo, o bem e o mal. Mas o mal é passageiro. Ele há de acabar. Então, entenda, quando a gente fala, é porque às vezes o português dá uma ideia para a gente fantasiosa. Não é que a gente infringiu, a gente afastou, seria a palavra correta. Afastou. E Deus, por ser um Pai de amor e de misericórdia, fica aguardando a gente ter consciência para a gente voltar para o caminho das leis de novo. Foi? Foi só para fazer vocês pensarem filosoficamente, tá? Isso está nas obras básicas. Isso não está fora das obras básicas. Tá ok? Eu vou pedir a vocês que aqueles que não desejam perguntar, desliguem os microfones, porque dá um pouquinho de microfonia.
Eu só botei vocês para darem uma pensada filosófica, tá? E ele continua. Examinamos aqui 2 enfermos, que é tudo aquilo que ele falou de novo. Isso aqui é o slide repetido, só para mostrar os andares. Ó, eles estão aqui, ó, no porão, lá embaixo, onde habitam as nossas sombras, onde existe ainda a predominância do mal e não do bem. Coisas que nós precisamos equacionar para que nós possamos viver as leis de Deus. Então, tudo aquilo que tiver afastado das leis de Deus, quanto mais grave for, quanto maior for o afastamento, mais vai ficar no porão. Mais vai ficar na profundeza desse porão. Mas vai ter que ser tratado? Sim ou não? Eu posso dizer que eu não quero tratar? Ah, não está afim, não. Poder eu posso, mas um dia eu vou poder fazer isso infinitamente? Não. Não. Um dia eu vou ter que retornar, não vou? Fazer um novo caminho. Um novo caminho. Para quem já leu Libertação, do Gregório, lembra que ele já estava no umbral há muitos e muitos anos? Mais de 100 anos? Cansou, né? Cansou. Um dia ele cansou, a mãe dele que estava lá incansavelmente tentando ajudar o Gregório. Um dia ela sentiu que ele estava entediado do mal, porque quando a gente faz mal, quem é o primeiro a se ressentir do mal? Quem é o primeiro? Nós mesmos. A gente vai se agredindo tanto, vai se machucando tanto, a gente vai se ferindo de uma forma tal que um dia, como o Gregório, a gente se cansa desse mal. Se cansa. A gente está tão extenuado, machucado. Pode falar, Maria. Esse cansaço foi a brecha que ela tinha. Foi a brecha. Aresta foi. Aí ela falou assim, opa, é por aqui que eu vou, né? Deixa eu falar com ele, meu filho, vamos voltar. Vamos voltar, meu filho. Volta, filho pródigo, volta. Foi a brechinha que ela encontrou, né? Então, é só para a gente entender que a gente pode deixar muita coisa na sombra por um tempo, mas não para sempre. Um dia nós vamos ter que voltar lá, entrar no porão, gostando ou não gostando. Esse porão, às vezes, está fedido, está cheio de mofo, está escuro, mas a gente vai ter que trabalhar e limpar todo esse porão, porque um dia esse porão tem que deixar de existir. Fala que o mal tem data de validade. Né? O mal tem data de validade, isso aí. O mal tem data de validade. O bem tem data de validade? Não. Eterno. Eterno, isso aí. Por isso que eu falei que a gente não pode infringir, porque não existe a lei do mal, só existe a lei do bem. Espera aí que tem uma pergunta no chat, eu vi que entrou, mas não consegui ler. No primeiro momento, ficam embevecidos com o mal, com o poder, com que ele proporciona. É verdade. No início, quando a gente faz o mal, a gente, né, é encantador, mas depois ele é perturbador. Aliás, o mal, o convite do mal é sempre sedutor. É sempre sedutor. Ele seduz a gente. E a gente, ainda por ter afinidade, aceita esse convite. Mas depois é amargo. Viver o bem já é o contrário. É amargo no início, porque a gente tem que vencer a resistência da nossa própria inferioridade e, ao mesmo tempo, saber lidar com a inferioridade dos que estão em volta e não querem que a gente seja do bem. E eu não falo só de obsessor, não, eu falo de gente encarnada também. Tem muita gente encarnada que não quer o nosso bem. Então, fazer o bem inicialmente é muito doloroso, mas depois é extremamente salutar e libertador. Já o mal é o contrário. Ele é sedutor. Lembra de Adão e Eva, lá no paraíso? Olha o simbolismo. Veio a serpente e falou assim para Eva, come a maçã. Come a maçã. Né? E aí a gente come a maçã. E depois a gente amarga porque comeu a maçã. O mal é sedutor. Né? Até um dia a gente deixar de ser seduzido pelo mal. Até um dia a gente deixar. Quando não encontrar mais ressonância dentro da gente, a gente se libertou. Então, isso aqui era só para fortalecer, a gente lembrar o que está lá nas obras básicas, poder dar um grau de obsessão para esses dois através do cérebro triuno. Ok?
E aí eu vou lembrar uma parte que não está lá no livro do André Luiz, mas uma parte libertadora. Uma parte libertadora. A parte que vai nos libertar dos ciclos de obsessão, das obsessões, dos ciclos reencarnatórios de dor. A parte que vai nos trazer uma liberdade para trabalhar com os 3 andares e se tornar livre, verdadeiramente livre. Livre é quem pode em todos os pontos. Livre é quem pode olhar frente a frente a sua sombra, saber que ela está lá. E livre é aquele que deseja ardentemente trabalhar a sua sombra, porque enquanto a gente não trabalha a nossa sombra, é a nossa sombra que trabalha na gente. Né? Mas tem como a gente se libertar. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. É o Espírito Lázaro que vai falar sobre a lei do amor, onde ele fala em sua origem, né, que lá, bem nos primórdios das nossas reencarnações, só tínhamos instintos. Olha os instintos. Olha os instintos. Porão existencial. Quanto mais avançado e corrompido, só sensações. Sai um pouco do porão. Começa a pensar, começa a agir. Quando instruído e depurado, eu só posso depurar uma coisa que está suja, não é? Você pode depurar o que está limpo? Está limpo, não se depura. Então, instruído, depurado, depurou aonde? Aonde que foi limpo? Foi limpo o porão. A depuração é limpar o porão. Então, quando instruído não é só intelectualmente, mas é aquele que, através do progresso intelectual, que foi feita até essa pergunta para Kardec, não lembro o número agora, não sei se é 780A, que ele pergunta se o progresso intelectual engendra o progresso moral. Ele diz que engendra, ajuda, facilita, mas não realiza. Mas a instrução ajuda a gente, e muito, a se moralizar, ajuda, mas não faz. Então, quanto mais instruído e depurado a depuração, né? O que eu tenho que depurar? Os porões da minha existência? Temos o sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É o amor. Amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, condensa no seu foco todas as aspirações está onde? Terceiro andar, todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, quando aprendermos a amar sem condições, que é difícil para Chuchu, porque é difícil a gente amar aqueles que espizinham a gente todos os dias, aqueles que fazem de tudo para contrariar, para botar uma pedra no nosso sapato. É difícil amar isso, é muito difícil. Mas quando a gente conseguir, a gente vai ter esse sol interior. Esse sol. Um sol que não só aquece, mas dá vida e leva a luz aonde havia treva, porque as trevas não afugentam a luz, mas a luz afugenta as trevas. Mais uma vez eu digo, o mal não impera. O mal afugenta as trevas. Desculpa, a luz afugenta as trevas. Então, é quando a gente conseguir afugentar as nossas trevas, nós teremos livres. Tem um pensamento que diz assim: o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, aonde em mim o bem não viger, é ali que eu sou suscetível do mal me atingir. Porque vai encontrar o quê? Afinidade, ressonância. Foi? Essas imagens eu mando tudo para vocês por slides, tá, gente? Essa imagem foi eu que montei. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso auxiliar de tantas e tantas vidas e tantas outras que ainda teremos, na certeza de cada vez mais aprimorarmos.
Aos nossos amigos da espiritualidade, os nossos queridos mentores, também lhe agradecemos imensamente pela oportunidade da vida, pela oportunidade do dia de hoje, mais uma vez por esse estudo que tanto veio engrandecer e colaborar com as nossas interpretações que fizemos isoladas durante a leitura, que aqui em conjunto abriu-se o leque de tantas informações e orientações para que assim possamos ter e procurar nessa estrada da vida o caminho correto para o nosso melhor viver. Que nos auxilie, queridos amigos, para que essa vontade que nesse momento aqui temos desse estudo esclarecedor possa permanecer nos dias que se virão, em especial nessa semana que o nosso querido Brasil passará por tanto tumulto, mas que possa também, querido Mestre, querido Deus, nosso querido Pai, amparar a todos nós brasileiros, nós irmãos, nessa fraternidade universal que tanto nos auxilia no nosso crescimento. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, que aqueles que temos em mente no momento de agora possam também receber essa alegria que estamos tendo através desse estudo, na certeza que também estamos na busca, mas na certeza de que alcançaremos a nossa realização moral, nosso encontro ideal na espiritualidade. Mas para tal ainda precisamos trabalhar muito, mas que continue nos dando força, coragem, sabedoria, Senhor, persistência para prosseguirmos nessa nossa viagem. Olhai por cada irmão, que como já disse, temos em mente, que possam parar a nossa família e que possamos, daqui a 2 semanas, estarmos juntos novamente para cada vez mais irmos de encontro ao nosso eu, realizando assim, Senhor, as nossas descobertas, o nosso aprimoramento. Envolva cada um, envolva cada lar aqui presente, também aqueles que temos em mente que possam receber essas boas vibrações. E mais uma vez agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade da vida. Que assim seja. Assim seja. Gente,